Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos esta semana ouvindo a palavra de nosso Senhor, que nos fala de um grande ensinamento que às vezes nos esquecemos dele. Hoje a discussão é sobre o jejum, a importância do jejum. E devemos assim nos questionar se fazemos o jejum prescrito pela Igreja, de que forma jejuamos ou se não jejuamos, lembrando que aquilo que sai da boca de Jesus é necessário e importante para nós. E Jesus falou sobre o jejum, como nós vamos ver ao longo de nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que nosso comportamento, nossa forma de agir, a maneira em que nós optamos pelas coisas do tempo em que vivemos, sempre trazem reações. Essas reações às vezes são positivas, às vezes são negativas. Diz o Evangelho que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. O comportamento dos discípulos de Jesus de não jejuarem traz um questionamento e uma polêmica dos escribas contra Jesus. Vejam, o fato dos discípulos de Jesus não estarem jejuando traz uma reação negativa aos fariseus. E por isso cria uma polêmica. Por isso digo dos comportamentos. Às vezes temos comportamentos que criam polêmicas. Ao invés de ajudar, não ajudam. Deve nos ficar uma pergunta: por que os discípulos de Jesus não jejuavam? A resposta é muito simples.
porque Jesus tinha introduzido entre eles um tempo de alegria das núpcias entre Deus, o esposo e o seu povo, e claro, a esposa, a igreja nascente. Não fazia sentido reiterar um sinal de luto. O noivo estava presente, como ele mesmo diz. O noivo ali estava. Então, como fazer jejum? Como ter atitudes de tristeza? Porque o jejum daquele tempo era visto simplesmente como tristeza, de fechamento. Como então ficar tristes se o noivo e a noiva estão presentes? Não fazia sentido isto. Não fazia sentido nenhum, porque todos sabem que o que aconteceria depois iria obrigar os discípulos a fazerem jejum. Tempos viriam em que a adesão dos discípulos a Jesus havia de lhe custar momentos difíceis, em que para fazer penitência não seria preciso estabelecer o jejum. Os discípulos iriam passar por sérias dificuldades. Aí sim iriam jejuar. E não precisaria ser aquilo prescrito, mas sim aquilo que Jesus ensina. As palavras sobre o pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos convidam-nos a compreender a novidade introduzida pelo Evangelho. A roupa velha da lei não consegue tolerar, suportar o pano novo representado por Jesus. Jesus é a novidade. Jesus é este pano novo, que, claro, não é como a roupa velha, a lei, como nós estamos compreendendo. No grande banquete de Deus com a humanidade, do qual Jesus nos torna participantes, está presente o vinho novo do Espírito, que arrebenta os odres velhos dos corações endurecidos, aqueles que não conseguem receber a novidade de Jesus. São odres velhos que, se coloca o vinho novo, estoura tudo. Compreendem? Com isso, nós precisamos recuperar o jejum que o Senhor quer. Aquele jejum que se preocupa com a vida do próximo, com o bem-estar do outro, que se sente constrangido em ver situações difíceis e quer sim ajudar, buscar ajudar quem necessita, seja quem for e em que situação for. É esse o jejum que agrada ao Senhor. Precisamos, movidos pelo Evangelho, promover a paz e a boa convivência entre todas as pessoas. Precisamos ter conversas sempre sinceras e saber que devemos acolher Jesus como o amigo de todas as horas. Com essa discussão sobre o jejum, Jesus não retira a prática do jejum da igreja, mas naquele tempo em que ele estivesse na terra, seria um tempo de festa, pois sua presença seria sinal de alegria. A igreja permanece fiel a este ensinamento que é confirmado por Jesus, que lhe dá um sentido novo. Exemplos. Jesus jejua no deserto como preparação para a sua vida pública. Ele nos diz que a oração se fortalece com o jejum, diante de tantas outras afirmativas. Por isto, aqui nesse momento, devemos nos perguntar sobre o nosso jejum.
De que forma estamos jejuando? De que forma estamos realizando este desejo de Jesus? Nós sabemos que a igreja prescreve tempos. Por exemplo, o tempo quaresmal é um tempo mais forte de se fazer o jejum. Mas nada impede que tenhamos uma vida regrada e saibamos que o jejum é necessário e importante para a nossa vida. Vamos refletir sobre isso. A importância das palavras de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.